Abra sua Bíblia, Lucas 3:16, batismo com fogo. Se tivermos tempo, amanhã nos 2 períodos que eu vou ministrar, eu mostro um pouco do nosso trabalho de missões, da base do que nós fazemos como missões, para você entender um pouco. Batismo com fogo. Lucas 3:16, diz assim: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Fale, Pai, aos nossos corações, que possamos ouvir a tua palavra, entender do teu Espírito. Ó Senhor, que esse lugar seja cheio da tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Não importa a quantidade de água que nós usamos no batismo, não importa se nós somos, que cremos que o batismo tem que ser por imersão, quer imergir as pessoas nas águas, ou se nós cremos que o batismo é por aspersão, que é jogar água na cabeça ou batizar uma criança. Não importa o tipo de batismo que uma igreja faz, ela pode ser batizada nas águas e ainda assim se levantar e sair seco. O batismo nas águas, nas águas mesmo, ele transforma o estereótipo. Ele vai transformar o exterior da pessoa. Mas uma pessoa só será de fato transformada com o batismo com fogo. É uma exigência bíblica que toda a igreja conheça do que se refere esse batismo que o profeta João falou: eu não posso te fazer esse batismo. A pessoa que vem depois de mim, ela vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Agora, de acordo com a Bíblia Sagrada, foram muitas as vezes que Deus se revelou ao povo com um tipo de figura do fogo. E essas vezes são, por exemplo, em Êxodo 3:2, ele apareceu a Moisés lá no Horebe como uma chama de fogo. Também em uma sarça que ardia, mas não se consumia. Em Êxodo 13:22, temos o relato do Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos, e nas noites escuras e tenebrosas, ele se manifestava através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, no verso 18, vemos Deus descendo no Sinai em fogo. Em Êxodo 24:17, nós notamos que o aspecto do Senhor era como fogo. Em 1 Reis 18:38, o Senhor respondeu com fogo para Elias. Em Deuteronômio 4:12, Deus falou com Moisés do meio do fogo. Em Crônicas 21:26, Deus respondeu a oração de Davi com fogo. Em Levíticos 6:9, no altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente e não se apagava. Em Crônicas 7, no verso 1, diz que desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando ao Senhor o templo. Em 2 Reis 2:11, Elias foi trasladado ao céu por um carro de fogo e cavalos de fogo. Em 2 Reis 6:17, Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios por cavalos e carruagens de fogo. Em Isaías 64, no verso 1 a 2, Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse como um fogo que inflama gravetos. Nós temos em toda a Bíblia Sagrada Deus se revelando através do fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus.
A Bíblia ainda diz que o nosso Deus é fogo. Está em Hebreus 12, 29. A Bíblia também diz que o trono de Deus é fogo. Está em Daniel 7, 9. A palavra de Deus é fogo. Em Jeremias 23 e no verso 29, a Bíblia também diz que o amor de Deus é fogo. Está em Cantares 8 e 6. E agora a Bíblia também diz que os ministros do Senhor são ministros labaredas de fogo, em Hebreus 1 e 7. Ainda no Novo Testamento nós temos mais relatos do fogo sendo um símbolo da manifestação física do poder de Deus para seu povo. Em Mateus 3,11 a Bíblia diz que Jesus batizava ou batiza com fogo. Em Atos 2 e 3, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, foram vistas, presta atenção, não foi coisas que só um ou outro viu, foram vistas por todos, sobre suas cabeças, cordas, ou como que descendo correntes de fogo, que eles nomearam por uma aparência de línguas de fogo. Em Apocalipse ainda diz que os olhos do Senhor são chamas de fogo. E é desse batismo de fogo que nós iremos tratar aqui nessa noite. E o meu clamor, meus irmãos, é que as chamas do Espírito Santo, que o fogo de Deus possa nos aquecer nesses dias, e que você possa sair daqui diferente, cheio de avivamento. A palavra avivamento não é movimento, irmãos. O movimento vem, vai e passa. A palavra avivamento quer dizer dar vida. A palavra reavivamento quer dizer dar vida de novo. Inclusive, todas as palavras ligadas ao movimento que Deus faz em massa são palavras ligadas a uma grande colheita. Avivamento quer dizer dar vida, é o ato de gerar. Reavivamento quer dizer gerar bastante. A palavra Pentecoste significa grande colheita. Era a festa judaica da colheita, era chamada festa do Pentecoste. Ou seja, nós não podemos viver um avivamento, nós não podemos viver algo grandioso sem que haja uma grande colheita, um grande número de pessoas sendo salvas, um grande avivamento de arrependimento e pecadores voltando a Cristo. Para entendermos o porquê do simbolismo do fogo, nós teremos que extrair do próprio fogo, do significado do fogo, o que significa o batismo de fogo. O fogo é o simbolismo maior da presença manifesta de Deus. O fogo é a aparência física da glória de Deus. Deus se mostrava ao homem ou aos seus profetas em aparência de fogo. Para nós entendermos a significância do batismo de fogo, vamos extrair do fogo o que ele mesmo significa, para você entender por que o trono de Deus é fogo, por que ele é fogo, por que seus olhos são como chamas de fogo, por que a palavra de Deus é fogo, por que o amor de Deus é fogo, por que os ministros do Senhor são ministros de labareda de fogo, por que o céu é o fogo e o fogo de Deus é o fogo consumidor. Primeiro aspecto do fogo, para extrairmos o batismo de fogo, a importância e o significado dele. O fogo ilumina. O fogo clareia. A própria Escritura revela isso. Isso significa que aquele que é batizado com fogo anda na luz. Preste atenção. Aquele que é batizado com fogo sempre irá andar na luz. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que é batizado com fogo não anda se esgueirando, escondido, como Pedro na noite em que traiu Jesus. Ele não anda em dúvida, ele não anda na escura, ele não anda em medo, ele confia, ele tem o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Ele não vive se escondendo ou perdido. Você quer saber se uma pessoa não é batizada pelo fogo do Espírito? Você sempre vai ver ela fazendo algumas perguntas para si. Preste atenção. O que eu vou falar agora não é indireta para ninguém,
mas pode ir direto no queixo. Você quer saber se uma pessoa é batizada com fogo do Espírito ou não? As perguntas que uma pessoa não é batizada com fogo faz são essas. Eu vou fazê-las agora. E quando você as ouvir, você vai tentar examinar-se a si mesmo. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem não é batizado com fogo, ele está perdido. Perdido no sentido de que ele não sabe para onde vai, ele não sabe qual é o sentido da sua vida. E o fogo está ligado completamente ao propósito ministerial e ao chamado que Deus tem para cada um. Quem não é batizado com fogo, primeiro que ele não tem paixões ministeriais. Eles chamam de pretensões. Ele acha que ele não tem chamado. Então ele nunca vai se apaixonar por um legado ministerial, por um ministério. Então, normalmente, as perguntas que as pessoas fazem quando não são batizadas com fogo é: qual é o meu ministério? Eu não sei qual é o meu ministério. Segundo, eu não sei o que eu devo fazer para Deus. Terceiro, quais são meus dons? Quarto, não sei qual é a vontade de Deus para mim. Vou falar de novo. Como o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e o fogo, o batismo de fogo está ligado aos dons e ministério, ativação profética, normalmente quem não tem o batismo de fogo está perdido quanto à vontade de Deus e ao chamado de Deus para a sua vida. Então, normalmente essas perguntas surgem do coração de pessoas que ainda não foram batizadas com fogo. Qual é o meu ministério? Alguém já se viu fazendo essa pergunta? Levanta a mão, seja honesto. Bem alto, vai lá. Levanta a mão bem alto. Quem não sabe qual é o seu ministério, levanta a mão. Vai, levanta. Muita gente. Segunda pergunta: o que devo fazer para Deus? Alguém já se fez essa pergunta? Não sabe o que ele deve fazer para Deus. Não sabe qual é o ministério dele. Quais são meus dons? Eu não sei que tipo de dom eu tenho. Quem tem essa dúvida? São muitas dúvidas. Não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa semana, algumas pessoas me perguntam: pastor, como saber a vontade de Deus para mim? O batismo de fogo é o batismo que traz direção ministerial. Ele coloca cada crente no seu foco, no trilho. Ele traz uma identificação. O crente perdido ministerialmente, que não sabe qual é a vontade de Deus para ele, não sabe qual é seu dom, não sabe se tem dom, não sabe qual é o seu chamado, não sabe se tem ministério, ele não teve ainda o batismo de fogo. O batismo nas águas, ele direciona a sua alma. O batismo de fogo direciona o seu chamado, direciona o seu ministério. Não existe salvação sem missão. Vou dizer de novo. Toda salvação é seguida de uma missão. Não existe salvação sem missão. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão o Senhor separou para que andássemos nela. Perceba que você não é salvo por obras, mas é salvo para elas. Você não foi salvo para você. Você pode cursar vestibular, você pode se formar em qualquer curso, mas você não foi salvo para ser juiz, você não foi salvo para ser advogado, você não foi salvo para ser rico, você foi salvo para uma missão. A maior característica de uma pessoa salva é a missão que ela encontra. Nenhuma pessoa que teve o batismo de fogo terá na sua cabeça dúvidas sobre seu ministério. A primeira coisa que um salvo vai receber é a salvação. Batizou nas águas.
Por isso que João diz, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. É ele, Jesus, que irá dar direção para os seus discípulos. Ovelha de Jesus frutifica. Jesus disse, eu vos escolhi para que vades e des fruto. Quem é escolhido de Jesus aí? Não foi eu te escolhi para fazer faculdade, pode fazer. Veja, entendeu o que eu estou falando, amém? Você pode ser juiz, mas ser salvo não significa que Deus te chamou. Olha, eu te chamei. Essa semana uma menina veio, pastor, eu não vou para missões agora, porque Deus falou comigo para eu fazer faculdade. Eu falei, eita, está totalmente fora da Bíblia. Deus falou, minha filha, não faça missões, faça faculdade. Eu leio a Bíblia, eu vejo algo diferente. O meu filho, por exemplo, com 18 anos de idade, ele vai terminar o colégio. Ele falou, pai, eu quero ir para o Instituto Oral Roberts. Ele tem 12 anos, fez essa semana. Eu quero ficar 4 anos no Instituto Oral Roberts. E eu quero me formar ministerialmente. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu não quero ser advogado, não quero ser juiz. Eu quero ter o meu ministério conduzido. Com 5 anos de idade, ele foi batizado com o Espírito Santo. Fala para ele, filho, faz uma faculdade para você ser advogado dele. Eu quero que o senhor me manda para o Instituto Oral Roberts. Eu vou fazer a faculdade lá, eu vou aperfeiçoar o meu chamado, o meu ministério, porque eu sei o que Deus quer para mim. Hoje nós não vemos mais jovens falando quem quer fazer a obra vindo à frente. Hoje você não vê mais jovens apaixonados para ganhar almas. O que você ouve da boca dos jovens é o que nós ouvimos do mercado capitalista. Você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser isso, ser aquilo outro. E ao passo que a Bíblia diz que a seara está branca, mas poucos são os ceifeiros. Aonde estão aqueles que choram pelo reino ainda? Aonde estão aqueles que ardem pelo reino ainda? E veja bem, meu irmão, eu sou um apóstolo de Jesus. Não pense você que eu vou pregar outra coisa e defender que você faça qualquer outra coisa, que eu não vou fazer isso. Eu vim aqui nessa noite para instigar você. Eu vim aqui para fazer você repensar para que você foi salvo. Qual é a sua missão aqui como um cristão? Não outra coisa. Não outra coisa. Toda a salvação é seguida de uma missão. Diga isso. Diz mais alto. É muito difícil você ver uma pessoa cheia de dons, ou batizada com fogo do Espírito, ter dúvida do seu ministério. Ou não ter ainda certeza qual é a vontade de Deus para a vida dele. Normalmente essas perguntas só acontecem com pessoas ou que estão fora da vontade de Deus, ou que não receberam o batismo de fogo. Porque o batismo de fogo coloca você nos trilhos, faz você ter uma identidade como cristão. Deus não te salvou para você, Deus te salvou para a glória dele. Diga, Senhor, direciona a minha vida. Então, antes de você se perguntar, qual é o meu ministério? Qual é o meu dom? Que dom eu tenho? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você precisa ter o batismo de fogo. Enquanto você não tiver o batismo de fogo, você não vai ter uma identidade. Você não vai saber qual é o seu lugar no reino de Deus. Ou você acha realmente que você vai chegar lá e você vai falar, Jesus, eu estou aqui porque eu fui um bom crente. Hã? Você precisa receber o batismo de fogo. Fala para o irmão do lado. Além de iluminar, o fogo também é aquele que traz comunhão com Deus. O batismo de fogo, além dele colocar você no centro, no eixo, no trilho, e trazer uma identidade para a sua vida, o Espírito Santo, ele também faz você ter comunhão com Deus. Quem é batizado com fogo se deleita em Deus. Ele não vive ignorando Deus.
Eu disse aqui no Vox Day passado sobre um estilo de crente chamado ateísmo cristão prático. Crê que Deus existe, mas vive um estilo de vida como se ele não existisse. Vive a vida como se Jesus não fosse voltar. É aquela pessoa que tolera Deus. Tem que ir na igreja. Tem que fazer isso, irmão. Deus não está aqui para ser tolerado. Deus está aqui para ser glorificado. A Ele a honra e a glória e o louvor. Pare de tolerar Deus. Pare de ignorar o Espírito Santo. Pare de ignorar a presença de Deus. Eu quero que você saiba que não tem como pedir licença para o Espírito Santo. Quando você está vendo o que não deve e fazendo o que não deve, não dá para Ele tapar os ouvidos ou fechar os olhos. O que você obriga o Espírito Santo a assistir com você? O que você obriga o Espírito Santo a ver com você? A ler com você? A ouvir? Tendo em vista que somos templo e morada dele, tudo que faço, ele está dentro do carro, ele está em todos os lugares, não dá para ignorá-lo. Não dá. Vocês estão aí? Uma pessoa batizada com fogo, então, ela vive para o prazer de Deus. Essa pessoa não teme somente a consequência do pecado, ela também pega nojo e raiva pelo pecado. Se você soubesse que o pecado não tem consequência, você continuaria a não pecar? Ou você não peca por medo de ser pego, ou você não peca porque você sabe que não deve pecar. Essa pessoa, de acordo com 1 de João 6, que diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É impossível andar com Deus, meus irmãos, e com o pecado ao mesmo tempo. Temos que fazer uma escolha. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para andar em pecado e querer Deus ou ter a comunhão com Deus. Unção e impureza não combinam. Unção e pecado não combinam. Intimidade com Deus, vida correta com Deus, são evidências de uma vida cheia do fogo do Espírito Santo. Você tem que fazer uma escolha. Não dá para você estar num congresso, num culto como esse, ouvir uma mensagem de fogo, de avivamento, e ficar aí sentado desejando fogo. Eu queria tanto isso para mim. Passa 2 dias, do mesmo jeito que vem a vontade, com a mesma rapidez, ela passa. E você não consegue resistir de novo às tentações. Nós começamos a viver de fogos de evento, de cai, de levanta, de chora de evento. Aí nós estamos cocheteando com aquele sentimento dos eventos, das mensagens que ouvimos, mas também das cenas de pornografia que nos atrai, mas também das músicas que nos assediam, mas também dos colegas que nos tenuam. Nós temos duas inclinações. Não dá. Em terceiro lugar, aquele que é batizado com fogo também tem comunhão com os irmãos. 1 de João 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu já aprendi, meus irmãos, que aonde há relacionamentos feridos, aonde há relacionamentos rompidos, falta de perdão, feridas não tratadas, mágoas não curadas, não pode haver batismo com fogo. Vai por mim. O Espírito Santo nunca encherá um coração ruim. O Espírito Santo nunca encherá uma pessoa que não sabe perdoar. Normalmente as pessoas que não sabem perdoar podem até orar em línguas, mas não manifestam muitos dons poderosos, coisas grandes. Escute o que eu vou dizer, coisas sobrenaturais não entram em corações rasos ou superficiais. Enquanto você não crescer em Deus, Ele não irá crescer em você.
Você daria joias para uma criança? Se você der joias para uma criança, ela joga fora, ela come, engole, joga no bueiro, ela perde. Criança não discerne valor. Deus não vai derramar coisas profundas sobre a sua vida enquanto você não crescer. Deus chama crianças, Deus escolhe crianças, mas Ele não usa crianças. Ele usa quando elas amadurecem. O poder é tremendo, mas Ele também corrompe pessoas imaturas. Você precisa crescer. Você precisa entender que enquanto os seus relacionamentos não forem tratados, enquanto você não aprender a ter comunhão com os outros, a perdoar, a curar o seu passado, a pedir perdão, a saber o significado e a simplicidade de falar isso. Olha, eu vim aqui para você me perdoar. Tem gente que tem dificuldade em dizer a simples palavra, me perdoe. Quem tem dificuldade de falar essa palavra, me perdoe, vai viver à margem do poder do Espírito. Vai viver vendo pessoas chegando e crescendo e recebendo dons. Vai viver vendo pessoas vindo e crescendo e ele à margem. Vai se tornar um bom crente. Vai ler a Bíblia. Jesus vai voltar, ele vai ser salvo, mas ele não vai ter o prazer de ser uma árvore frutífera, de levantar um paralítico. Ele não vai ter o prazer de frutificar no reino de Deus. Ele vai viver à margem do poder de Deus. Escute o que eu vou dizer. Sem comunhão com os irmãos, não tem poder do Espírito Santo. Você tem que resolver suas emoções, seus sentimentos. Você tem que aprender, deixar de ser rancoroso, ruim de coração. Tem gente que é tão ruim que você tem que falar, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Você não tem que expulsar o diabo dele, você tem que expulsar ele do diabo. Sai de Satanás em nome de Jesus. Deixa Lúcifer em paz de uma vez por todas. Você conhece gente assim, que ele é ruim, ele é tão ruim, é tão ruim. Se a cobra pica ele, a cobra morre. Se o cachorro morder, no outro dia o cachorro vai amanhecer morto. O camarada é ruim. É ruim. Ele não reconhece seus erros. Ele não recua. Ele quer ter razão. Eu já decidi, irmão, que você tem que fazer uma escolha entre ter razão e ter comunhão. É uma escolha. Qual que você prefere? Sair como quem ganhou a discussão ou sair como alguém que renunciou suas razões e com a aparência de um bom cristão? O orgulho quer que você tenha razão, a Bíblia quer que você tenha comunhão. E eu estou falando comunhão, não união. Porque você prega aqui, os irmãos entendem errado. Tenha comunhão uns com os outros, é no novo direito, fala, tenha união uns com os outros. Você prega que a Bíblia manda que para nos amarmos uns aos outros, o irmão entende errado, fala nos amassarmos uns aos outros. A Bíblia deixa claro que não tem como, escute o que eu vou dizer, intriga, brigas e poder do Espírito não combinam. Então escute o que eu vou dizer, é sério. Nunca, mas nunca mesmo, você vai ver sujeira misturada com azeite. Uma vez isso me intrigou, quando isso veio na minha cabeça, eu fiz um teste. Será que não? Peguei um vidro de azeite e coloquei sujeira. E abri a lata. Será que azeite não se mistura com nada? Sabe o que acontece? Você já fez esse teste? O azeite saiu todinho para fora e a sujeira ficou dentro. Você já viu que você abre uma lata de água, a água não sai, você abre uma lata de azeite, o azeite começa a sair, até sair tudo. Parece que ele está andando, parece que tem vida. Coloca sujeira num vidro de azeite, numa lata de azeite, você vai ver que ele sai todinho para fora. Põe num pires, o azeite some tudo e fica só a sujeira. O Espírito Santo também é retratado como óleo, como azeite. Você nunca vai ver o óleo se misturar com nada, nem com água.
Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, de dons, do poder do Espírito Santo, ser usado com dons de poder e continuar odiando sua mãe, seu pai. Pastor, mas meu pai foi isso, aquilo outro. Para os outros sua mãe pode ser prostituta, para você é mãe. Para os outros pode ser bandido, para você é pai. Essa semana eu estou revoltado. Uma filha lá na igreja que eu sou pastor bateu na mãe. Bateu, de deixar a marca. E veio com a cara lambida, eu quero trabalhar nas crianças. Falei, sai da minha frente, capeta, Satanás. Sai daqui, demônio, antes que eu te dou um bicudão, demônio. Espera eu passar minha raiva, daqui 2 semanas você vem falar comigo, que agora eu não quero nem olhar para você. Só de imaginar sua mãe aqui com os braços tudo roxo, faltando mecha de cabelo. E você vem, pastor, eu quero trabalhar no ministério. Vontade de vai para o Alasca, demônio. Não tem como. Eu estava analisando sobre o batismo de fogo. Quando eu tive essa instigação do Espírito Santo para falar com vocês sobre isso, está explicado, porque a igreja está falsificando o fogo. Falso fogo, falso glória a Deus, falso aleluia, falsa presença de Deus. É tudo falso, falsa unção, falsa lágrima. O camarada chora aqui, mas também chora por um amor louco, um amor utópico, platônico. As pessoas não estão mais se identificando. Antigamente você fazia grandes congressos, era multidões de pessoas. Falava, tivemos um congresso e 200 foi batizados com o Espírito Santo. Não sei quantos foi batizados com o Espírito Santo. As pessoas estão perdendo a fome no meio de tanta comida. Perdendo a fome em meio a tanta comida. Olha para mim. Unção do Espírito Santo e brigas não combinam. A sua mãe sabe quem você é. Seu pai sabe. Deixa um dos pastores lá trocar uma ideia com eles. Nós vamos saber também. Aí está aqui, por que eu não tenho dom? Por que só aquela megera recebe? E eu não? Um coração duro, cheio de ódio, cheio de rancor, fala com o pai com o mesmo tom de voz que fala com amigo, fala com a mãe com a mesma linguagem que fala, mas ela é minha amiga, mas é sua mãe. Usa o mesmo tom de voz, a mesma linguagem. Deixe-me te dizer uma coisa, você sabe quando o Espírito Santo vai encher uma cambada dessa? Nunca! Não, mas nós somos a geração do quê? A geração de sexo antes do casamento, a geração que não respeita mais os pais, que quer um evangelho só para eles, um estilo de música só para eles, uma geração que grita por qualquer coisa, que acha que está numa posição, que tem um diploma para julgar e criticar todo mundo, uma geração que não perdoa mais. Não tem evangelho para criança, para jovem, para velho. Tem evangelho. Se você não aceita esse evangelho, é você que está ultrapassado, não a palavra. Eu ia pregar outra coisa. Não, mas somos a geração. Somos sim, uma geração radical, mas é radical contra Deus. Essa geração vai colocar mais gente no inferno do que todas as outras gerações juntas. A menos que nós despertamos como arautos, como profetas, e recebamos uma autenticidade do Espírito Santo para mudar o nosso bairro, mudar a nossa cidade, mudar a nossa família. As pessoas vão perecer como em nenhuma outra época pereceram. E você, se importa? Você se importa com esse dado? Isso dói quando você ouve?
Segunda característica do fogo: o fogo purifica. O fogo não apenas ilumina, mas também purifica. Se nós queremos um avivamento bíblico genuíno, precisamos ser purificados pelo fogo do Espírito Santo. Quantas vezes nós clamamos: Senhor, encha-me, batiza-me, eu quero ter visões, eu quero ter sonhos, e essa voz ecoa, mas não alcança. Ela não chega, ela fica rodando em círculo, ela ecoa, mas não alcança. Ela não passa. É que às vezes a nossa vida está tão entupida de pecados, tão entupida de impureza, de palavrão, de pornografia, de nojeira, de pensamentos pecaminosos, de coisas tão imundas, mas tão imundas, que se torna impossível de sermos cheios do Espírito Santo. É muito triste, irmãos, querer ter mais do Espírito Santo, manifestações visíveis da sua glória, da sua presença, receber mais visitas, ser identificado, ter conexão, receber visitas de anjos no nosso quarto, acordar de noite chorando, o Espírito Santo falando: vem ficar comigo até às 6 da manhã. Essa semana, 2 horas eu rolava para lá, rolava para cá, e o meu sono é muito leve. Camarada, andar da ponta dos pés, lá em casa tudo carpetado, eu escuto e não durmo mais. E a minha esposa está muito grande, estava para 8 meses, ela se mexe, acabou. Acabou. Então agora estou tendo muito tempo para orar. 2 horas eu fui para o quarto da Belinha. Agora eu arrumei um quarto para orar. Ela roubou meu quarto de oração, eu roubo dela para orar. Fui para o quarto para orar. E fiquei lá. Irmão, e logo a doce presença dele vem. A doce presença dele se manifesta. Como é triste as pessoas dobrarem o joelho, eu já vivi isso na minha vida. E a oração começa a ficar cansativa. As pessoas hoje não têm mais sonhos e visões, elas não vêm mais e dizem: pastor, o senhor pode me interpretar esse sonho que Deus me deu hoje? Poucos são os que vêm. Pastor, eu tive um sonho profético, o senhor pode me ajudar nessa interpretação? Nós estamos vivendo uma escassez de dons dentro da igreja. Poucos são os irmãos que estão cheios de dons. E a Bíblia diz que os dons são necessários para equipar o corpo. Sabe por que as pessoas estão orando pouco e se cansando da oração? Porque eu vou dizer uma coisa: quando ele vem, aí a oração é gostosa. O tempo não passa. Ele está ali, a doce presença dele é marcante, mas quando ele não vem, é uma coisa muito chata, é cansativo orar. Fica ali, oh, glória, 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 depois de meia hora vira goi, 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 goi. Aí começa aleluia, aleluia, meia hora depois lelô, 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 lelô. Fica, irmão, você passa na porta das igrejas, nem fala mais glória, é goi. O aleluia, você aleluia, Deus, aquela coisa seca. Você vê uma coisa seca, é um falso fogo, é um falso glória a Deus, é uma falsa unção. São pessoas querendo e não conseguem ter, e no fundo nem querem ter. Como é triste você orar e se levantar 10 minutos depois pensando que foi meia hora. O bom é você levantar meia hora depois pensando que foi 10 minutos. E sabe quando isso acontece? Quando ele veio. Sabe por que nossas orações são legalistas, cansativas, enfadonhas, e a gente levanta rápido quando se dobra? Porque ele não vem. E sabe por que ele não vem? Porque unção de Deus, presença de Deus, glória de Deus e pecado não combinam. Você tem que fazer uma escolha entre a unção que você quer ter e o pecado que você tolera. Eu vou dizer de novo. Você precisa fazer uma escolha entre a unção que você quer ter e o pecado que você tolera. Você está querendo 2 senhores. Jesus disse que não dá para ter 2. Esse pecadinho de estimação que você tem, que é gostoso. Sem purificação não há avivamento. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor.
sem trocarmos as vestes sujas e nós tirarmos os ídolos dos nossos pecadinhos de estimação. Nós não podemos subir a Betel como Jacó e seus filhos em Gênesis 31, 1-7. Nós temos que trocar as nossas vestes. Em toda a Bíblia a veste representa a nossa condição perante Deus. Você já sonhou com você andando nu? Ou sem uma parte da roupa, ou sem camisa, ou sem calça, ou sem sapato? Quando você sonha assim, é a condição que você está tendo perante Deus hoje. Houve uma época na minha vida que eu sonhava que eu estava pregando pelado. Já imaginou que desgraça? Você vai ler em Apocalipse 3, o Senhor dizendo: aconselho que de mim compre vestes puras, brancas, a nossa condição perante Deus. E Deus fala com os nossos sonhos. Qualquer sonho que você tiver, que nesse sonho tiver um retrato de roupa, você vai saber como você está perante Deus. Não dá para você querer um avivamento e flertar com o mundo. Eu já disse isso aqui 35 mil vezes, toda vez que eu venho aqui, mas é interessante. Um cristão se sentir bem no mundo. Quem lembra? E está vendo o que é bom dizer? Ninguém lembra. Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Não dá. Não dá para você querer a glória de Deus, a presença de Deus, os dons, o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, e continuar transando com um namorado. Não dá, irmão. Não dá. Não dá para você vir num congresso como esse, imaginando quem é a menininha que você vai pegar. E às vezes até quem é um menininho. Não dá. Não dá para você ficar olhando e dizendo: essa não passa de terça. E aqui à noite fica assim, fingido. Cria vergonha. O Espírito Santo está olhando e fala: mas o que é isso? Esses dias eu estava numa igreja, o irmão estava lá, Senhor, passou a menina, ele, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor. Fala, que miserável. Tem gente que você tem que esconder a perna da cadeira, pôr um pano na perna da mesa. Fala, mas o que é isso? A lágrima descendo. Desce. Como assim? Se nós queremos ser batizados com o fogo do Espírito Santo, nós temos que levar a sério duas coisas: a glória de Deus e o seu pecado. Você não pode ser frio a essas duas coisas. Você tem que levar a sério a presença de Deus e o pecado que você comete. Não é brincadeira. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir. Te manterá lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E custará mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado custa tudo. O pecado promete vida e paga com morte. Promete liberdade e paga com prisão. O pecado leva tudo. O pecado é o pior de todos os males. Ele é pior do que a morte, pior do que a miséria, pior do que a doença. O pecado é pior do que o diabo e pior do que o inferno. Apesar da Bíblia dizer que nada nos separa do amor de Deus, ela mesma diz que uma única coisa nos separa de Deus: o próprio pecado. Porque a Bíblia vai dizer que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Agora perceba que não é entre Deus e você, é entre você e Deus. Isso mostra que o meu pecado não muda Deus. O pecado que eu cometo muda eu. Muda de vida ou mude de Deus. O Deus que você serve é um Deus santo. O trono dele é branco, ele é um Deus santo, e os seus olhos estão por toda a terra. Aquilo que você fez, que ninguém viu, seu pai não viu, o braço da lei não viu, sua mãe não viu, ninguém viu, o pastor não sabe, o namorado, o marido, Deus viu.
nós precisamos de uma declaração de guerra contra os pecados de estimação em nossas vidas. Mas às vezes nós falamos de macro pecados, mas ainda temos uma crise dos micro, que é o pecado do orgulho, arrogância. São aqueles pecados que não levamos em consideração, a vaidade, o ego. São pecados que passam despercebidos. A igreja hoje, irmãos, ela tem pouca consciência de pecado. Inclusive as Bíblias mais recentes mudaram o nome de pecado para faltas ou falhas. Os pecados, muitos deles agora viraram doenças. E não são doenças, ainda são pecados. Se você quer ter comunhão com o Espírito Santo, orar muito e mais tempo, é só ele vir, que aí a oração começa a ficar gostosa. Quem já teve essa diferença de você estar orando com ele presente e orando sem ele presente? Quem já teve essa experiência? É cansativo sem ele, é chato. É levantar do jeito que dobrou o joelho. Agora, quando ele está presente, não dá vontade de sair. Quem entende isso? Terceiro, o fogo aquece. O fogo não apenas ilumina, não apenas purifica, mas também aquece. O que não falta hoje em dia são crentes gelados, frios. Se nós olharmos para alguns irmãos, nós não iremos ver uma sombra do que eles foram há 5 anos, 10 anos, algum tempo atrás do Espírito Santo. Eles são tão frios, mas tão frios que se você chegar perto, você morre. Se você conversar com eles, você morre. A prova que você foi cheio do Espírito Santo há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, é que você continua cheio hoje. Como está a sua paixão pelo Senhor? Você se identifica com a glória de Deus? O que é que nós vemos? São crentes mentindo, adulterando, roubando, transando. Crentes gays, lésbicas. São crentes voltados mais para o mundo do que para as coisas de Deus. Dando mau testemunhos. Meu Deus, que geração é essa? Que dor! Se os seus vizinhos, sua família, não sabem que você é crente, provavelmente você não é. Eu vou dizer de novo. Se os seus vizinhos, sua família, seus amigos, não sabem que você é crente, com certeza você não é. Nenhuma geração precisa tanto do batismo de fogo. O irmão do teclado pode vir aqui para parecer que está terminando. Nenhuma geração precisa tanto do batismo de fogo, do fogo que aquece, do que essa geração de mornos. Existe na Bíblia, meus irmãos, em Apocalipse 3:20, eu chamo disso da oração mais triste da Bíblia. Quando eu leio isso de Apocalipse, o irmão do teclado foi arrebatado. Tá aí. Eu chamo essa oração de a oração mais triste da Bíblia. Apocalipse 3:20. Você vai encontrar o texto assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Você sabe quem disse isso? Quem disse isso? O Senhor Jesus. Agora veja bem, para quem ele disse isso que é a chave? Jesus não disse isso para o mundo. Esse texto é para a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a era da última igreja antes do retorno de Cristo. Agora veja a oração que o Espírito Santo diz para a igreja dessa era: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Eu estou do lado de fora.
eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Eu quero voltar a pastorear, voltar a pregar, voltar a ser a voz ativa na igreja. Se você anda por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Quem guia a sua vida? Eu estou do lado de fora. Eu estou com saudade. Eu estou com sede. Quantos aqui têm saudade daquele momento que o Espírito Santo vinha e você ficava horas? E hoje isso não acontece mais. Aqueles dias que você ficava deitado no chão e você sabia que Ele estava ali. O poder do Espírito Santo era notado. Você tinha visões de fogo, anjos te visitavam, você constantemente tinha sonhos e visões. E agora, isso tudo se apagou. Mas Ele hoje está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem aqui agora vai abrir para que eu entre de novo? Quem aqui vai brigar por minha presença? Quem aqui vai festejar por minha presença? Vai fazer uma festa do meu espírito? Quem aqui vai se desesperar por fome de mim? Chega, irmãos, de ficar lendo livros de avivalistas, de quem avivou quem, de quem avivou aonde, ficar ouvindo histórias e dizendo que coisa linda, por que não acontece em nosso tempo? Nós podemos viver isso hoje, nós podemos viver isso agora. E aí, em quarto e último lugar, a característica do fogo. Agora vou pegar pesado. O fogo se alastra. Diga comigo: o fogo se alastra. O fogo não apenas ilumina, não apenas purifica, não apenas aquece, mas também alastra. O fogo só tem duas alternativas: ou ele se propaga, ou ele se apaga. Então escute: fogo que não alastra se apaga. Já percebeu isso? Fogo que não anda, apaga. Fogo que não vai, apaga. Por isso Jesus disse em Atos 6: recebereis o poder do Espírito Santo, e então vai alastrar esse fogo, e sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: se esse fogo não caminhar, vai apagar. Por isso que o seu dom apagou, por isso que o seu ministério definhou, por isso que o fogo na sua vida apagou, porque ninguém foi tocado com o que você recebeu. Por isso que congressos vêm e vão e nada mudam, porque nós saímos aqui e voltamos para a nossa vidinha medíocre, de classe média, medíocre de faculdades, e não levamos a glória de Deus para as faculdades, não levamos a glória de Deus para as ruas, para as universidades, para o emprego. Fogo que não alastra, apaga. Irmão, eu posso te implorar uma coisa: não deixe esse voz de Deus ser mais um congresso em sua vida. O fogo que você receber aqui, alastre, passe, deixa ele incendiar por onde você passar. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Você fica ouvindo Pedro dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. A igreja moderna pode dizer: eu tenho prata, eu tenho ouro, mas será que ela pode dizer: olhe para nós? Porque Pedro olhou e disse: olhe para nós. Será que essa igreja pode dizer? Será que você pode dizer: ei, olhe para mim? Eu estou levando agora um rapaz para a nossa escola. É um missionário da Igreja Batista Lagoinha.
Eu estive pregando com eles e pedi: me oferte esse missionário. O camarada entra dentro do ônibus e começa a falar de Jesus, e pessoas começam a chorar. Aí, numa cidade que ele foi fazer isso, ele viaja só para entrar nos ônibus. Aqui é proibido pregar no ônibus. Ele pegou um amigo dele, entrou dentro do ônibus e começou a falar alto de Jesus para o amigo. Pois é, então. Eu falei: não foi não, estou conversando com ele. Só que eu tenho um defeito, eu só sei falar dessa altura. Fogo que não alastra se apaga. Aqui estão os motivos. Porque muitos dons são apagados. Não dá, irmãos, para viver esse cristianismo meia boca de dias atuais. Essa geração, se não for cheia do fogo, se não aquecer, não vai mudar nenhuma quadra da sua casa. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que incendiar, nós temos que voar, nós temos que enlouquecer, ensandecer, brigar pela presença de Deus. Não dá para ser essa coisa ridícula. Não dá. Estava pregando na igreja Videira, e o Espírito Santo falou: libera o fogo. Eu liberei uma criança de 5 anos, levou um pai cego. A criança entendeu, falou: pai, abaixa aqui. O pai abaixou, a criança meteu a mão no olho do pai e disse: em nome de Jesus, enxerga. O pai enxergou na hora. Pastores, o cristianismo, a religião, ela é dogmática. Ela é religiosa, ela é pragmática, ela é só doutrina. O cristianismo não, ele é vivido, ele é prático, ele tem que acontecer. Se o cristianismo não for poder de Deus, nós somos só religiosos. Religião que só prega, que só ensina e não tem manifestação do poder de Deus é só religião. Nós temos que andar por aí, e a Bíblia diz: como ministros, labaredas de fogo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: tem algo diferente em você. As pessoas têm que entender. Deixa eu te contar um testemunho. A menina em San Juan, na Espanha, leu um livro meu, O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Um poder que nós distribuímos gratuitamente em 5 línguas para quem não conhece Jesus. Um livro. Ela era prostituta, onde começou a casa de remidas. O livro chegou na mão dela, ela começou a ler o livro. Ela estava seminua em San Juan, na Espanha. Ela leu o livro, fez a confissão no final do livro, em lágrimas. Chamaram o nome dela. Quando ela foi subir a escada para fazer a sua dança de striptease, ela travou, começou a chorar, a chorar, a chorar. As outras meninas veio chamá-la. Ela já estava orando em outras línguas, seminua. Ela não conseguiu dar um passo da escada, e ela orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, seminua. Ali da escada ela desceu, começou a sentir vergonha, vestiu a roupa, voltou para casa, nunca mais se prostituiu, se tornou uma pregadora. Hoje ela tem mais de 20 prostitutas que ela cuida. Ei, Silvio, eu estou cheio de evangelho dogmático, eu não aguento mais isso. Paulo disse: eu não vim até vocês com palavras sábias, eu vim até vocês com poder de Deus. Nós precisamos da glória, do poder, nós precisamos alastrar o fogo do Espírito Santo. Chega, irmão, chega de ser um cabeção, nós queremos mais. Aonde tem este, tem mais. Há algo aqui que pode acontecer, que vai mudar. Chega desse cristianismo nojento, meia boca, crítico dos blogueiros. Nós queremos é mais, nós queremos o poder de Deus. Eu não quero saber quem prostituiu, quem caiu, quem cobra, quem não cobra, quem está fazendo a última, quem é herege. Eu quero é Deus, irmão. Eu só quero ficar ali na sombra dele, eu quero impactar onde eu estiver. Eu não quero saber de quem é a próxima fofoca gospel, eu quero é Deus. Pouco me importa
quem fuma maconha ou torce pro Corinthians. Eu quero é Deus. Eu não quero saber quem usa essas drogas. Eu quero é Deus. Eu quero a presença do Espírito Santo. E você? Fique em pé. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu não vou demorar muito. A minha participação aqui hoje ela é mais curta. Amanhã eu estou nos 2 cultos, segundo período da manhã e à noite. Mas eu quero terminar essa parte deixando essa mensagem. Eu quero que você brigue por algo profundo agora. Eu quero que haja um desespero no seu coração, sem fanatismo, sem religiosidade, mas um desespero pelo poder do Espírito, pelo batismo de fogo. E eu não quero te instigar para isso. Eu não quero te instigar para isso. Eu quero que você receba isso, que você tenha isso, que você se desespere por isso. É só isso que você pode. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome.